Vamos buscar as Dora bicicletas. Vamos ver. Aventureira. Dora e a Aventureira. Olá. Boa noite. Cadê? A Dora tá aqui. E a aventureira ainda tá aqui. Tudo bem, Dimas? Como é que vai, senhor? Bom dia. Bom dia. Boa tarde. Estamos nos organizando para a nossa 21ª peregrinação, O retorno. o retorno. A gente ficou muito tempo parado, primeiro que 6 meses. a Cíntia teve que se recuperar daquele fumo que ela pegou, que conforme ficou documentado Nos últimos vídeos. inclusive na viagem, né? Na 20ª peregrinação, na né? 20ª, Ela teve que fazer 48 quilômetros com um pé que parecia uma bola, não sei como é que ela aguentou. E depois eu peguei um herpes zoster, que é uma sequela da catapora. Aí curou a Cíntia, fiquei eu doente, Pararatimbum, que está tudo safo agora. Amanhã a gente pega a estrada. Mas a gente é tipo haste, né? Qualquer vento balança, mas não quebra nunca. Espada nenhuma corta. Nenhuma espada corta, nossa mente filosófica. Então a gente vai pegar a estrada amanhã. A ideia é irmos para Cunhaú. Eu já estive lá sozinho e não foi o ideal porque eu não encontrei ninguém para explicar o episódio do martírio das pessoas em Cunhaú, Massacre, né? do massacre que houve em Cunhaú, que é uma história importantíssima para a nossa história do Brasil, para a nacionalidade, para a cristandade. Foi uma história muito importante. Para vocês terem uma ideia, eu até anotei aqui que isso aconteceu em 1845, né? E isso muito me espanta, não está nos livros de história. As pessoas quase não sabem. O conjunto de eventos que foi com os quais foi possível formar os exércitos que combateram em Guararapes e isso conseguiram derrotar os holandeses, não é explicado. Parece que os exércitos surgiram de repente. E não foi Não isso. é isso. Foi o acúmulo de dezenas, centenas de lutas, de resistência, de enfrentamento de massacres, de combates, e que foi se formando esses soldados, que não eram soldados, eram camponeses, eram inclusive agricultores, alguns povos indígenas. Né? Os indígenas, os negros também, que tinham a parte dos negros libertos e escravos que lutaram também pela libertação do Brasil contra os holandeses, e a gente não sabe como é que se formou. Então não tem um estudo, uma divulgação de uma pesquisa de como é que foi possível formar esses exércitos que combateram em Pernambuco. Aí não se fala do que aconteceu no Rio Grande do Norte, não se fala do que aconteceu na Paraíba, em Alagoas. A resistência na Paraíba em 1930, por exemplo. Né? Sim, Porto Calvo, que fica em Alagoas. Esses lugares que tiveram combates e combates. Porto Calvo, por exemplo, foi ocupado várias vezes. Porto Calvo é um lugar estratégico. Tinha um porto de rio, um porto fluvial, e ficava numa colina. Então, um lugar estratégico para defender e estratégico economicamente por causa do porto. E foi uma cidade que foi tomada sucessivamente pelos holandeses e pelos brasileiros. A luta ali foi em Alagoas. E isso não é divulgado. A gente não fica sabendo o que aconteceu na Paraíba, os combates na Paraíba, os combates no Rio Grande do Norte, no Ceará, no Maranhão. Não se sabe. Acho que se tiver algum historiador aí, amigo no nosso canal, possa até nos ajudar, mas a sensação que eu tenho quando eu pesquisei sobre esse massacre
De em Cunhaú, e Uruaçu. e Uruaçu, por volta de 1643, me veio muita sensação assim, caramba, nos livros de história parece que há uma ausência, há um hiato, né? Parece que as coisas se concentraram na Bahia, se concentraram em Pernambuco. E pronto, acabou, né? É como se o Nordeste não tivesse outras histórias que foram também se complementando a essa, que foram se acumulando, né? Mas elas existiram, elas precisam ser contadas, elas precisam ser exploradas. Então, quando o Cláudio voltou dessa primeira viagem, eu fiquei muito tocada por essas histórias, por esse massacre, né? Onde 70 pessoas foram colocadas dentro de uma capela, e foram mortas. Inclusive, temos aqui até os soldados holandeses, né? Eles se aliaram a alguns povos indígenas, os tapuias, e no ataque, justamente pela intolerância religiosa, né? Eles executaram todos aqueles presentes, inclusive o próprio padre. Durante exatamente a consagração da Eucaristia que ele foi executado. Que é um momento muito marcante que a gente, lá, quando nós estivermos lá, a gente pretende mostrar, e eu tenho certeza que vai ser emocionante. O padre André de Soveral. Ele está entre os mártires, né? Então, são histórias... Foi certificado pelo Papa... Porque se tem o registro do nome de 30 desses mártires. Foi muito mais, mas se tem o nome de 30. E o Papa Francisco santificou esses 30. São atualmente os santos mártires de Rio Grande do Norte. Outro troço que eu acho interessante é como... É mais uma coisa que a gente tem que agradecer ao Papa Francisco, né? Esse reconhecimento, essa sensibilidade, né? Que coisa linda. Resgatar uma coisa que nós não fazemos, que é resgatar a nossa história. E aí ele lá, um argentino lá na Itália, resgatou a história da Paraíba, do Rio Grande do Norte, da nossa luta. É verdade. Isso é uma coisa interessante, como é que a igreja, a religião foi usada como ferramenta de dominação pelos holandeses. Eles lutavam, eram calvinistas, né? Eles seguiam Calvino, e a religião era usada como instrumento de dominação por eles. E o catolicismo foi utilizado como instrumento de resistência. Então, você ser católico era você ser brasileiro, era você ser resistente, era você estar enfrentando a dominação holandesa. Essas coisas acontecem. Então, gente, para mim, né, o Cláudio já esteve lá, então o Cláudio já sabe como é que funciona, mas eu estou numa expectativa, até escrevi para algumas pessoas amigas como é que eu estava me sentindo, né, com essa nova cicloperegrinação. E aí eu digo o seguinte, que estou seguindo para esse local com o meu coração inteiro, para viver o que for possível nesse tempo, nesse chão sagrado, né, onde a fé e a história se entrelaçam. Então eu já estou me emocionando agora, imagina lá, porque eu fiquei muito ligada nessa história, desde o momento que Cláudio voltou e trouxe o livro. Existe um pequeno livro contando a história. Então, assim, essa viagem, ela realmente, não que todas as outras não tenham um significado profundo pra gente, mas essa pra mim, assim... Porque tem o significado da questão da própria nacionalidade. Outro lugar que a gente precisa ir, que a gente vai ter esse impacto também, é Tejucupapo. Tejucupapo, outra história que aí fica aí, ó, se as pessoas saberem, né, o que acontece. Inclusive, nessa viagem de agora, a gente não vai até a... Uruaçu. Tá? Porque a gente só pode ficar no máximo 7 dias na estrada por causa dos animais, né? Como vocês sabem, a gente tem animais, a gente não tem mais alguém aqui para ficar com eles, a gente precisou de ajuda de pessoas amigas, então a gente não pode ficar tanto tempo na estrada, mas também não podemos deixar de ir. Então era isso. A viagem essa que eu fiz anterior, que eu fiz sozinha, eu vou colocar o link aí embaixo, quem quiser acompanhar. Aí faz o resgate. Porque nessa história, nesse vídeo que eu passei por lá, são dois. Eu vou colocar os dois lá. O vídeo que eu passei por lá, eu não sabia a história, eu li o que estava escrito na placa. Tem uma placa de bronze dentro da capela,
e eu li o que estava escrito lá. Então, é a história, é um resumo da história, acho que está muito bem redigido, está muito bem escrito, vale a pena vocês darem uma olhada lá. E tem outro vídeo que é uma reflexão que eu fiz sobre essa questão da nacionalidade, que eu fiz quando eu saí de Uruaçu, depois de já ter lido esse livrinho que você falou, que me foi ofertado pelo camarada que toma conta do santuário de Uruaçu. Muito bem recebido lá. Bom, enfim, aí eu vou botar os 2 vídeos aí embaixo. Então é isso, gente. Amanhã a gente está partindo. Pedimos a vocês as boas vibrações, boas orações, né? Para que a gente vá tranquilo. Não é fácil, né? Tem 6 meses que a gente está sem ir para a estrada. Né? Isso já é um desafio a mais, né? Do que a gente já enfrenta. O primeiro trecho vai ser quase 40 quilômetros. Vamos dormir num posto de gasolina. E na noite seguinte vamos dormir em outro posto de gasolina. E chegando lá não tem dormitório, vamos ter que dormir da barraca debaixo da varanda. Mas faz parte, está tudo bem, está tudo ótimo. Então é isso. Um abraço no coração e contamos com a companhia de vocês nessa peregrinação. Tchau. Tchau, gente. A Cíntia organizando as coisas dela. Ela fez um vídeo para mostrar o que ela está levando. Aí são as minhas coisas. Se você apoia esse nosso projeto dessas peregrinações, essas visitas às igrejas, aos santuários, você pode contribuir de várias formas, você pode nos ajudar de várias formas. A primeira delas é curtindo esse vídeo. Você curtindo esse vídeo, você vai fazer com que ele chegue a muito mais pessoas, comentando, compartilhando, tudo isso dá visibilidade a esse vídeo. A outra é através do Pix. Nós precisamos dessa ajuda. Sem essa ajuda fica muito difícil, se não impossível, nós conseguirmos fazer essas peregrinações. Então pedimos para vocês, se você concorda, se você apoia, que dê esse apoio pelo Pix também. Um abraço no coração e até amanhã.